Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma breve introdução ao RIP, ou Routing Information Protocol. Pois bem, vamos inicialmente falar sobre o RIP em termos de suas características gerais. O RIP é um protocolo no qual o custo é definido como sendo a contagem de roteadores até uma determinada rede. Nós poderíamos expressar isso de maneira mais abstrata, poderíamos dizer que o custo é definido como a contagem de saltos até um determinado destino. Mas os saltos aqui para a gente são os roteadores, e o destino é uma rede. Tá? Pois muito bem, nesse contexto, quando a gente tem, por exemplo, num roteador, uma rede diretamente conectada a ela, nós podemos pensar naquela rede em termos do RIP, como se ela tivesse custo igual a zero. Né? Então a rede diretamente conectada para o RIP significa custo igual a zero. Por outro lado, no outro extremo, nós temos as chamadas redes inatingíveis. Tá certo? Uma rede inatingível é uma rede para a qual o custo é igual a infinito. Né? Mas nós temos aqui uma definição do que seja infinito, por conta do RIP ser acometido por um problema conhecido como o problema da contagem até o infinito, que nós vamos abordar posteriormente e mais detalhadamente em outro vídeo. Mas o que acontece? Quando a rede está inatingível, quando o custo para ela foi igual a infinito, esse infinito aí ele corresponde a 16. Tá certo? Então são duas características que são muito importantes quando a gente for estudar mais detalhadamente o RIP, né? Que diz respeito ao envio das atualizações. Muito bem. Como um protocolo de roteamento ele implementa um algoritmo, né? É um algoritmo de otimização, né? Então, no caso do RIP, ele implementa o algoritmo de Bellman-4, que é classificado como um algoritmo do tipo vetor de distâncias. A gente tem um vídeo específico sobre o vetor de distâncias e o seu contraponto, que é o estado de enlaces. Então, veja, no contexto desse algoritmo de Bellman-4, um roteador RIP ele tem conhecimento limitado aos seus vizinhos. Quando eu falo conhecimento limitado aos seus vizinhos, estou falando conhecimento de todos os roteadores, considerando todos os roteadores da interconexão. Tá? Um roteador RIP, embora a interconexão ela possa ter vários roteadores, um roteador RIP ele só conhece os roteadores a que ele está diretamente conectado. Tá? E como é que funciona, grosso modo? O RIP funciona através da divulgação periódica da tabela de rotas de um determinado roteador para aqueles vizinhos e vice-versa. Periodicamente os vizinhos falam das suas tabelas de rota para ele, né? Sendo que o roteador ele suprime algumas entradas da tabela de rotas utilizando uma regra que a gente chama de horizonte de divisão, que também a gente vai abordar posteriormente. Bom, com relação às versões, o RIP é um protocolo que ele tem duas versões, a versão 1 e a versão 2, a RIP v1 e o RIP v2. RIP v1 foi uma versão que foi especificada pela RFC 1058, data de junho de 1988, e a característica principal do RIP v1 é o fato dele ser um protocolo classful. E qual é a característica de um protocolo classful? É o entendimento de que as redes são organizadas em classes. Então, antigamente as redes eram chamadas redes classe A, redes classe B, redes classe C, né? São as três principais classes, eram as três principais classes de rede. E qual era a característica de uma rede classe A?
é ter uma máscara barra 8. Qual é a característica de uma rede classe B? É ter uma máscara barra 16. Qual é a característica de uma rede classe C? É ter uma máscara barra 24. Então, haja vista que as classes definiam as máscaras e haja vista inclusive que o primeiro octeto do endereço da rede já definia qual seria a classe a qual aquela rede pertencia, então as atualizações HIPv1 elas não incluíam as máscaras das redes anunciadas, justamente porque o valor dessa máscara pode ser deduzido pelo receptor. Seria, na ótica dos projetistas do HIPv1, uma informação redundante, né? Se eu consigo descobrir pelo jeitão, né, pelo valor no primeiro octeto do endereço a qual rede, a qual classe aquela rede pertencia, então não seria necessário colocar o valor da máscara nas atualizações, tá certo? Mas o que acontece? A gente sabe que essa organização das redes em classes, ela caiu em desuso há bastante tempo. Então, o HIPv1 ele não é utilizado atualmente. Se a gente tentar utilizar o HIPv1, nós vamos ter problemas sérios, tá certo? Porque existem regras para recepção e processamento de mensagens HIPv1 e para envio de mensagens HIPv1 que fazem com que nas redes contemporâneas, nas interconexões contemporâneas, algumas redes não sejam anunciadas ou sejam anunciadas de maneira errada. Então é uma grande confusão você utilizar o HIPv1 num ambiente, numa interconexão contemporânea. O que a gente usa é o HIPv2. O HIPv2 ele é especificado aqui, uma das mais recentes especificações, na IFC 2453, data de novembro de 1998. E a característica do HIPv2 é ser exatamente oposto ao HIPv1 no que diz respeito ao entendimento com relação à organização das redes. Enquanto que o HIPv1 é classful, o HIPv2 é classless. E isso pressupõe que as redes não são mais organizadas em classes. Essa é a nossa realidade. E consequentemente, as atualizações agora elas incluem as máscaras das redes anunciadas. Por quê? Porque agora a gente não pode mais deduzir o valor da máscara a partir do primeiro octeto, tá certo? Você pode ter uma rede aí que ela tem uma máscara qualquer, barra 24, barra 25, barra 20, barra 21. Então não dá para saber qual é a máscara da rede a partir do endereço dela. Então é necessário que o valor da máscara seja anunciado, né, na atualização junto com o endereço da rede. Então, quando a gente fala do HIP, atualmente a gente está falando do HIPv2, que é a versão do HIP que é classless e que, portanto, é a versão utilizada atualmente. Então, doravante a gente vai falar sobre o HIPv2. Qualquer menção a HIP aqui vai ser relativa ao HIPv2, tá bom? Pois bem, vamos agora falar sobre a localização do HIPv2. Tá? O HIP, pessoal, é um protocolo de aplicação. Muito embora ele influencie na tabela de rotas, influencie no processo de roteamento, que é algo feito lá no nível 3, o HIPv2 ele é um processo de aplicação. Tá? E qual é o protocolo de transporte que ele usa? É o UDP, tá certo? Então, na verdade, todo o processo HIPv2 ele está ligado à porta 520 do seu respectivo driver UDP. De modo que uma atualização HIPv2 ela é encapsulada por um segmento UDP. E aí não apenas a porta origem é 520, como também a porta destino é 520.
E esse segmento aqui, ele é inexoravelmente encapsulado por um datagrama IP. E esse datagrama IP ele tem uma característica aqui, que ele é enviado para um endereço multicast, o endereço específico multicast, que é 224.009. Toda vida que você habilita o RIP no roteador, você faz com que aquele roteador ele se sinta pertencendo àquele grupo multicast. Então, um datagrama endereçado a esse endereço aqui, quando ele recebe, ele não descarta. Tá bom? Muito bem. Vamos falar agora sobre a mensagem RIPv2. Mensagem RIPv2, ela é muito parecida com a RIPv1, né? Se você olhar aqui, você vê a única diferença é que a mensagem RIPv2 ela tem a máscara de rede ou subrede, conforme você queira, e a RIPv1 não tinha, tá? Mas a gente vai falar só sobre o RIPv2 agora. Então, começa aqui com um comando, que ele pode ser request ou response. Esse request é quando o roteador ele é habilitado a RIP pela primeira vez. Ele envia essa mensagem request e visa receber uma response, mas ao longo de toda a vida desse roteador ele vai utilizar apenas a mensagem response. Aquela mensagem que eu falei que ela é divulgada periodicamente, ela é uma mensagem response, tá certo? Então podemos dizer que um roteador ele envia a mensagem request somente quando você habilita o RIP lá, tá? Pela primeira vez nele lá, e ele envia essa mensagem com esse comando aqui, tá? Esperando um response. Mas ao longo de toda a vida dele, ele vai só transmitir mensagens response, tá bom? Perfeito. Aqui nós temos versão, é a versão 2, temos aqui 16 bits inutilizados. O identificador de família de endereço, né? Então para trabalhar com redes IP, o número é 2. Então você vê que o RIP é um protocolo que ele busca se ajustar a vários protocolos de rede, sendo que na verdade o que a gente tem na prática são redes IP, né? Aqui nós temos um campo chamado etiqueta de rota, que esse campo é utilizado quando as rotas são aprendidas originalmente a partir de um outro protocolo. Se trata de um processo que é chamado de redistribuição de rotas. Você tem uma rota que é aprendida via BGP, por exemplo, e aí você retransmite aquela rota via RIP. Aí nesse caso você coloca aqui algo que identifica da onde você está obtendo aquela rota originalmente, tá certo? Perfeito. E aqui nós temos o endereço IP da rede, o endereço a máscara de subrede e o endereço do próximo salto. Esse endereço do próximo salto, se o próximo salto for o roteador que está enviando a mensagem, o que você vai ter aqui nesse campo é 0000, tá? Então quando tem 0000, o outro processo RIP que recebe essa mensagem, ele sabe que o próximo salto para essa rede aqui, para esse prefixo, né, que é a junção de endereço e máscara, vai ser o endereço IP, o datagrama que encapsulou o segmento UDP, que encapsulou a mensagem RIP, tá bom? Então, veja, uma mensagem RIPv2, ela tem como característica transportar até 25 rotas. Então, o que tem aqui pode se repetir até 25 vezes. Se você tiver mais rotas a divulgar, você vai enviar uma outra mensagem RIPv2. Não tem problema com relação a isso. Tá bom? Então, se tiver 50 rotas para você divulgar, você vai enviar 2 mensagens RIPv2. Tá bom? Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre o escopo de utilização do RIP. Veja, o RIP é um protocolo que é susceptível a um problema que é conhecido como problema da contagem até o infinito. Esse problema aí, que ele vai ser abordado em um outro vídeo aqui do canal, é um problema que faz com que, em última instância, você tenha um laço de roteamento.
tá certo? Você tem um problema aí que a consequência mais nefasta dele, digamos assim, é a formação de um laço de roteamento. E para prevenir esse problema, né, na busca desse problema nunca acontecer, os projetistas eles utilizaram algumas estratégias que a gente também vai abordar em outros vídeos, chamado horizonte de visão com reversão envenenada e temporizador de contenção, né? Todas essas iniciativas, todas essas estratégias, o objetivo delas era fazer com que o problema da contagem até o infinito não ocorresse, que não ocorresse a formação desse laço de roteamento. O problema é que nenhuma dessas estratégias se provou 100% eficiente com relação a essa prevenção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que num sistema autônomo que executa o RIP como IGP, é possível sim, sob determinadas circunstâncias raras, mas possíveis, que possa haver a formação de um laço de roteamento. Então é nesse contexto que se definiu um valor para esse infinito, né? E aí eu tenho que falar para vocês também do que seria por que o nome do problema é contagem até o infinito. É porque o custo para um determinado destino nos roteadores da interconexão ele vai aumentando, né? Como eu falei, o problema da contagem até o infinito, o maior problema dele é a formação de um laço de roteamento, mas esse laço de roteamento ele é formado a partir de um processo que faz com que o custo relativo a um determinado destino em cada um dos roteadores da interconexão, que ele vai aumentando, e esse aumento ele seria indefinido, né? Iria até o tamanho lá do campo do custo e depois iria iniciar do zero. Então o que acontece? Como esse problema ele não tem solução definitiva, o que os projetistas fizeram foi, não, a gente vai estipular um valor para esse infinito, ou seja, o custo pode ir aumentando, mas quando chegar em 16, o roteador considera que aquela rede é inatingível. E se aquela rede é inatingível, se ele receber um datagrama para aquela rede, ele vai descartar, tá? Porque o grande problema é isso aí é um problema de todo o protocolo de roteamento. O grande problema é, você tem uma rede que está inatingível, mas o roteador recebe um datagrama para ela e ele repassa para o próximo roteador, sendo que esse datagrama nunca vai chegar. Então, os projetistas do RIP, quando eles colocaram um valor para o infinito, igual a 16, então esse custo ele pode ir aumentando, mas quando chega em 16, ele para de aumentar e o roteador considera que a rede está inatingível. Então ele não vai mais repassar datagrama adiante, ele vai descartar o datagrama, certo? Agora, quando você coloca um valor para o infinito, um efeito colateral disso é você limitar o que nós chamamos de diâmetro do sistema autônomo. Então, veja, como o infinito para o RIP é igual a 16, isso significa que um determinado roteador aqui, ele pode ter no máximo 15 roteadores separando ele até uma rede de destino. Perfeito? Por que isso? Pelo seguinte, porque vamos imaginar que você tivesse aqui um 17º roteador, né? Se você tivesse um 17º roteador aqui, você faria com que esse roteador R2 enviasse uma rota para R1 com relação a essa rede aqui, e ao invés de ter um custo igual a 15, teria um custo igual a 16. Mas um custo igual a 16 não significa que a rede está inatingível? Então, você teria aqui um custo igual a 16
em R1 relativo aqui a esse prefixo. E isso faria o quê? Faria com que o roteador R1 descartasse um datagrama que fosse endereçado a essa rede aqui. Sendo que, na verdade, essa rede ela não está com perda de conectividade, né? Então, o que que acontece? Pelo fato de você ter infinito igual a 16, você pode ter, a partir de um determinado roteador, até no máximo 15 outros roteadores, separando ele de um possível destino. Tá certo? Bom, todos esses conceitos do problema da contagem até infinito e das estratégias para tentar preveni-lo, todos esses tópicos, eles são assuntos de vídeos posteriores, tá? Então não vos preocupeis, é só buscar lá no canal que você vai ver. Tudo bem? Pois bem, pessoal, esse aí é o nosso vídeo de apresentação, da introdução ao RIP. Nada mais havendo a falar para vocês, só me resta agradecer a audiência, grande abraço e até a próxima.